Aqui, ó, vou colocar isso aqui, ver se melhora. Graças... credo. Peraí, vamos pegar isso aqui. Graças a uma aplicação inovadora... Então, o motivo, ó. Graças a uma aplicação inovadora das tecnologias usadas para monitorar terremotos, um grupo de cientistas norte-americanos e chineses descobriu que o núcleo interno da Terra tem seu próprio núcleo, com propriedades físicas diferentes do restante. Então, o que eles descobriram? Que o núcleo interno da Terra tem seu próprio núcleo, com propriedades físicas diferentes do restante. Certo? De acordo com os autores do estudo, então esse texto está falando, olha, não sou eu que estou falando, são os autores desse estudo, publicado nesta segunda-feira, 9, na revista Nature Geosciences. A descoberta fornece novas pistas para compreender a estrutura das profundezas do planeta, desvendar sua transformação e estudar outros processos dinâmicos do interior da Terra. Eu posso sublinhar isso aqui, ó. A descoberta fornece novas pistas para quê? Olha aqui, ó, para compreender a estrutura das profundezas, desvendar sua formação e estudar outros processos dinâmicos do interior da Terra. Então, eu vou usar essa coisinha aqui. Opa! Eu quero fazer uma bolinha. Ó. Será que ela não abre não, essa bolinha? Então, peraí. Ó, deixa eu fazer uma bolinha aqui. Olha só. Para, não é isso? Vou fazer outra bolinha. Né? Graças também. Opa. Olha aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, olha só. Olha o que eu escrevi. Sobre o primeiro parágrafo. Um grupo de cientistas norte-americanos e chineses descobriu, porque foi um grupo que descobriu que o núcleo interno da Terra tem seu próprio núcleo. Isso que a descoberta desses cientistas de que o núcleo tem um núcleo ajuda a compreender as estruturas da Terra, desvendar a sua formação, a formação de quem? Da Terra, e estudar outros aspectos dinâmicos de seu interior. Então, eu já consegui contemplar algumas coisas, algumas palavras aqui dentro do primeiro parágrafo. Isso aqui é uma notícia. Esse primeiro parágrafo da notícia é o lead, ele responde várias informações que tem ao longo do texto. Então, esse aqui é o primeiro parágrafo. Ficou assim. Eu vou subir um pouquinho e vou começar a estudar daqui. Continuando. Eu vou apagar, tá? Eu vou apagar todos eles aqui para continuar. Segundo parágrafo. Há muito tempo, os cientistas estabeleceram que a Terra é composta de 3 camadas principais. A crosta, uma profunda e quente camada de magma, conhecida como manto. Então, aqui, esse magma tem um... Opa! Só um momento. Esse magma aqui, ó. Aê, consegui. Então, o que é magma? Massa mineral pastosa situada a grande profundidade da superfície terrestre, lava.
Então ele está falando aqui, ó. Há muito tempo, cientistas estabeleceram que a Terra é composta de 3 camadas principais: a crosta, uma profunda e quente camada de magma, de lava, conhecida como manto, e o núcleo. Sabe-se também que o núcleo, sob altas temperaturas, é composto de uma parte externa de ferro e níquel em estado líquido e uma parte interna, ainda mais quente, mas em estado sólido graças à imensa pressão. Então, sabe-se que o núcleo, sob altas temperaturas, é composto de uma parte externa de ferro e de uma parte interna, ainda mais quente, mas em estado sólido graças à imersão da pressão. Então, o que eu posso dizer aqui sobre o segundo parágrafo? Que eu posso dizer que ele está falando, né? Ele trata... Eu posso inclusive colocar assim, ó, o segundo parágrafo, este parágrafo, trata da estrutura da Terra, composta por 3 camadas principais. A qual quem? A Terra é composta por 3 camadas principais. A crosta, uma profunda e quente camada de magma, e o manto. Sabe-se também que o núcleo, sob altas temperaturas, é composto de uma parte externa de ferro e níquel e de uma parte interna ainda mais quente, não é? Então, a crosta e o núcleo. O núcleo tem uma parte externa e outra parte interna. Então, eu fiz a síntese desse parágrafo aqui, ó. Não me interessou colocar mais outra coisa, certo? Acreditava-se, no entanto, que o núcleo interno seria uma esfera sólida de ferro com uma estrutura única. Olha só, ele, nesse terceiro parágrafo aqui, ele introduziu com uma ideia que ele colocou no último no parágrafo anterior, ó. Composta por uma parte externa de ferro e níquel. É composta por uma parte externa de ferro e níquel em estado líquido e em uma parte interna, olha aqui, ó. E em uma parte interna ainda mais quente, mas em estado sólido graças à imensa pressão. Acreditava-se, no entanto, que o núcleo interno seria uma esfera sólida de ferro com uma estrutura única. O novo estudo, porém, olha o porém, mostra que dentro do núcleo interno, que tem aproximadamente o tamanho da Lua, há um núcleo do núcleo, com cerca da metade desse tamanho, também feito de ferro sólido, mas com uma estrutura distinta. Então, o terceiro parágrafo apresenta que a parte interna, né, que o núcleo interno, tem em seu interior, né, tem dentro dele um outro núcleo. Aí a gente vai colocar aqui, ó, núcleo do núcleo, certo? Com cerca da metade desse tamanho, também feito de ferro sólido, mas com uma estrutura distinta. Feito de ferro sólido, não é? Assim como o núcleo externo, não é isso? Olha aqui, ó. Ferro, tá vendo? Também feito de ferro sólido, mas com estrutura distinta. Pronto. Olha aí que legal. De acordo com o coordenador do estudo, Xianodong Song, da Universidade de Illinois, Estados Unidos, enquanto na camada exterior do núcleo interno os cristais de ferro estão alinhados no sentido norte-sul, no centro do núcleo interno eles estão organizados no sentido leste-oeste. Com isso, é provável que a parte profunda e a parte exterior do núcleo interno tenham propriedades muito diferentes. Então, a gente vai colocar até aqui, ó, as propriedades diferentes entre a parte interna e a parte externa do núcleo.
o núcleo, vírgula, em suas partes externa e interna, vírgula, são distintos devido à forma como os cristais, olha aqui, ó, né? Os cristais de ferro estão alinhados. Os cristais de ferro estão alinhados. A descoberta sugere também que as mudanças tectônicas ocorridas no início da história da Terra podem ter levado à formação dessas estruturas distintas do núcleo interno. A causa dessas formações pode ser, vírgula, segundo o estudo, causa das mudanças tectônicas a causa dessas formações pode ser, segundo o estudo, devido às mudanças tectônicas ocorridas no interior, aliás, no início da história da Terra. No início da história da Terra. Olha aí que legal. Que podem ter levado à formação dessas estruturas distintas no núcleo interno, disse Song ao Estado. Ao Estado, que Estado? É o nome do jornal. Segundo ele, a descoberta coloca em novos moldes a compreensão que se tem das profundezas do planeta. Olha o que a ciência faz. Ela vai dialogando com o que se tinha antes e com o que tem agora, certo? E nós aqui já fizemos 1, 2, 3, 4 parágrafos, certinho? Agora eu vou para a próxima página. Aí, ó. Ilustração do núcleo interno da Terra produzido pela NASA. Olha aí o núcleo interno da Terra, que bacana. Produzido pela NASA. Vamos lá. Para estudar o centro da Terra, os pesquisadores utilizaram as ondas sísmicas que reverberam pelo planeta depois dos terremotos e que depois eram amplificadas. Então a gente pode colocar aqui, ó, como os cientistas estudaram o centro da Terra. Os cientistas estudaram o centro da Terra utilizando ondas sísmicas. Ondas sísmicas. Aí tá. Correção. Sísmicas que reverberam pelo planeta depois dos terremotos e que depois eram amplificadas. Entre aspas. Usamos os mesmos instrumentos que se usa para medir abalos sísmicos. Vamos olhar o que são abalos sísmicos. Terremotos de terra, trepidações provocadas por sismos ou terremotos. O que é reverberar? Repercutir, reproduzir. Mas em vez de focar em um terremoto em particular, usamos ondas que viajavam em todas as direções. Para isso, usamos sensores e mini receptores espalhados em diversos locais. Assim, conseguimos medir atrasos no tempo em que essas ondas viajam por dentro do planeta, explicou. Segundo ele, o processo funciona de forma análoga. O que é análoga? Ao ultrassom. Semelhante, parecida. E ultrassom, vibração que se propaga com frequência superior a 200.000 Hz, inaudível aos ouvidos humanos. Segundo ele, o processo funciona de forma igual ao ultrassom, usado por médicos para explorar o interior do corpo dos pacientes. Song explica que, em vez de obter dados para o estudo a partir do choque inicial de um terremoto, sua equipe captou as ondas que ressoam pela Terra logo após a ocorrência de inúmeros abalos sísmicos, entre 1922 e 2012. Então, a gente pode colocar aqui, ó. O pesquisador disse que o estudo é feito da mesma forma ou de
modo parecido com o que se faz no ultrassom. Captando as ondas que ressoam pela Terra, captando as ondas que ressoam pela Terra após a ocorrência de inúmeros abalos sísmicos. Entre 1922 e 2012. Olha aí. Ao analisar os dados, segundo Song, a equipe percebeu que as ondas sísmicas que passavam exatamente pelo centro do planeta apresentavam uma interferência muito diferente das que viajavam através do restante do núcleo, o que indicava uma diferença estrutural entre as duas partes do núcleo interno. Então a gente pode colocar aqui, ó, que a diferença entre a forma com que as ondas passavam pelo núcleo, demonstrou que a estrutura do mesmo fosse diferente. Posso falar isso? O que indicava uma diferença estrutural entre as duas partes do núcleo interno. Além dos cristais de ferro na parte profunda do núcleo interno estarem alinhadas de forma diferente, eles se comportam de maneira diferente também. Isso significa que o núcleo do núcleo interno pode ser feito de uma forma diferente de cristais. Ao descobrir que o núcleo interno tem regiões claramente diferenciadas, os cientistas acreditam que podem descobrir como o núcleo da Terra evoluiu. Ao longo da história da Terra, o núcleo interno pode ter sofrido, por exemplo, uma mudança muito dramática em seu regime de deformação. Talvez ali que possamos encontrar a chave para descobrir como o planeta evoluiu. Então, os cientistas acreditam, segundo o texto, que a diferença no interior do núcleo pode demonstrar ou dar pistas de como o planeta evoluiu. Ponto. Tá então nossa leitura analítica. Eu vou colocar ela lá na plataforma para vocês pegarem, certo? Então é assim que se faz. Claro que vocês não vão colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui, cada um faça com as suas palavras. Mas é assim que a gente faz uma leitura analítica para o texto ficar bem entendido, certo? Então, vamos lá, até a próxima.